Shalom, queridos. Há tempo para tudo, não é? Hoje nós agora estamos vivendo um tempo diferente, que depois nós vamos rir desse tempo, porque tudo passa, só não passa a palavra de Deus. Esse tempo vai passar e nós vamos estar glorificando ao Senhor, agradecendo a Ele pela nossa fé na palavra. Nós acreditamos em Salmos 34, versículo 19, que tudo passa, porque ele diz assim: são muitas aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas elas. Então, como é a palavra o nosso sustento, e como nós estamos aproveitando esse tempo para pedir ao Espírito Santo para nos avivar mais, e agradecidos a Deus pelo Senhor ouvir o nosso clamor de avivamento e abrir oficialmente o nosso avivamento no Brasil, através da autorização que o nosso presidente nos deu para ter um dia inteiro de jejum. Então agora é que nós vamos mesmo meditar mais na palavra, confiar mais na palavra, porque o avivamento já chegou no Brasil. Então nós temos uma palavra hoje em Gênesis. Eu sei que vocês já conhecem o livro de Gênesis, já conhece de cor e salteado, de tal maneira que talvez você tenha tempo que não lê, não é? Porque é muito conhecido o assunto, mas eu quero que vocês lembrem uma coisa. Nós temos o livro de Gênesis como fundamento de todo o Pentateuco e muito conhecimento da Bíblia inteira. Entendimento da Bíblia inteira depende do livro de Gênesis. Então nós vamos ficar firmados nesses dias, como sempre, até a volta do Senhor Jesus, na palavra. Então nós temos em Gênesis, de capítulo 1, temos este assunto aqui, conhecido, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Talvez você tenha se afastado do livro de Gênesis pelo fato de não compreender, ficar achando difícil. Vamos falar a verdade? Talvez você tenha dificuldade de acreditar no que está aqui, não é? Pois nesse avivamento que Deus já oficializou no dia 5 de abril, nós estamos no avivamento. Então nós vamos mudar de ideia. Nós vamos ler a Bíblia com Gênesis e Apocalipse e não deixar de focar o livro de Gênesis dentro da nossa casa, com a nossa família. Porque os nossos filhos estão indo para a faculdade, os nossos netos estão indo para a faculdade. E eles, chegando lá, eles deixam de acreditar na Bíblia por conta desse início aqui da Bíblia, que para muitos é mentira. Mas para você e eu, que recebemos a Jesus, que temos o Espírito Santo, sentimos a diferença quando pegamos a Bíblia, não somente no Apocalipse, não somente no livro de Mateus, mas na Bíblia inteira. Cada vez que nós lemos, nós acreditamos, porque o próprio Espírito se move em nós, nos dando fé, porque o justo vive pela fé. Então você não vai de maneira nenhuma se recusar de estudar a Bíblia com a sua família, porque nossos netos, nossos filhos estão em perigo. Se você não sabe, muitos já se desviaram da palavra de Deus, se afastaram do Deus vivo, por conta das ideias que eles encontram dentro da faculdade. Na faculdade eles vão saber que existem escritos como Enumelish, Utnapishtim, e eles vão ficar pensando que a Bíblia, que o Gênesis é mais um mito, como foi mito a Utnapishtim, como é mito a Enumelish, que foi escrito pelos povos, porque a preocupação do ser humano era sempre querer saber a origem da terra, a origem deles, e isso se chama cosmogonia. Os povos, no mesmo tempo que Gênesis foi escrito, estavam também preocupados com a cosmogonia, que é a curiosidade de saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, para desmontar essas ideias na cabeça do seu povo,
ele entregou para Moisés o escrito de Gênesis, e não só de Gênesis, mas de todo o Pentateuco, que são os 5 livros que você encontra logo de primeiro, escrito por Moisés. Então, queridos, Gênesis, capítulo 1, nós sabemos que é difícil, mas para nós que temos o Espírito Santo, não é difícil acreditarmos nesse Deus que tem feito tantas maravilhas em nossas vidas. Nós, de maneira nenhuma, podemos estar duvidando do que esse Deus faz. Pela sua palavra nós somos curados. Pela sua palavra, situações difíceis na nossa casa têm sido resolvidas. Então não foi difícil para o Senhor também dizer, haja luz, e houve luz. Não foi difícil para ele fazer separação entre a luz e as trevas. Nada disso é difícil para o Senhor. Não foi difícil, como está escrito aqui no versículo 5, quando ele chamou a luz de dia e as trevas de noite. Não foi difícil ser esse o primeiro dia onde ele fez a luz e separou a luz das trevas. E a outra coisa melhor de tudo é saber que ele não desperdiça nada, porque a noite que você sabe que foram as trevas que o Senhor transformou em noite, chamou de noite, é onde tem uma necessidade muito grande da nossa saúde se aperfeiçoar a cada dia. Quando você cumpre princípios, quando você deita, dorme como deve dormir, não é? E apaga a sua luz, ali está sendo gerado um hormônio que traz saúde para você. Cada vez que você chega ao horário da noite, não se esqueça, Deus não desperdiçou as trevas, ele aproveitou para nos dar o descanso na noite, chamar de noite, nós descansarmos nela. E além de ter o descanso, que é fundamental para uma boa saúde, ainda tem também um hormônio que contribui para a nossa saúde, que é liberado no horário da noite. Então não despreze o seu irmão que está nas trevas, porque Deus não desprezou as trevas. Ele fez das trevas algo importante para nossas vidas. A pessoa que está nas trevas, você vai iluminar, você é luz, você recebeu Jesus. Então você vai em busca dos perdidos, vá nos bairros que estão marginalizados, onde você diz que é tudo trevas, pois é lá que nós temos que ir para dissipar as trevas, para trazer luz nessa terra. Nós vamos iluminar a terra, porque Jesus Cristo nos determinou que nós somos luz. Então nunca despreze alguém que se desviou, que está nas trevas, que saiu do caminho do Senhor. Realmente aquele que se desviou está pior do que um ímpio, porque tem mais 7 demônios que vêm sobre eles, na vida deles. Então depressa, vamos correr atrás daqueles que estão nas trevas para trazê-lo para a luz, para eles se tornarem luz também. Não se esqueça que nós estamos em pleno avivamento aqui no nosso Brasil. É tempo da gente ver as vidas se renderem a Jesus e os que estão desviados voltarem para perto de Deus. Bem, você já viu aqui que Gênesis é todo palavra de Deus, né? Você está sentindo que é a palavra de Deus? Então volte a ler Gênesis, viu? Comece a Bíblia toda, lendo toda, nós estamos no avivamento. E a palavra de Deus é o fogo, é o principal. Então eu estou dizendo para vocês que já me sinto num país do avivamento desde o dia 5 de abril. E dizendo a vocês que nossos vídeos estão sendo, os vídeos que eu faço no YouTube estão sendo mais escassos pelo fato de que eu estou em 2 horários, com live no horário das 6 horas da manhã no Instagram, live no horário das 18 horas da noite, no Instagram também, e com live no Facebook no horário do meio-dia, porque o que acende a fogueira, o que vai fazer esse avivamento ir até a volta do Senhor Jesus, não é nada menos do que os tições, do que a lenha que colocamos nele. E uma lenha importantíssima para incendiar é a palavra de Deus. Portanto, nós estamos começando de Gênesis. E dizendo para você que não menospreze o Gênesis, porque é importante para que seus filhos não se desviem. Eles precisam saber que Gênesis não é um mito. Gênesis não é uma Utnapishtim. Utnapishtim é mito. A Enuma Elish é mito. Mas Gênesis é palavra de Deus. E aí você vê, hoje eu já tive um momento às 6 da manhã. Eu estive falando desse assunto e assim nós vamos prosseguir. Sempre falando nos horários da live, nós vamos estar falando, como eu já falei, no Facebook ao meio-dia, às 6 da manhã no Instagram,
às 18 horas no Instagram, mas trazendo para vocês os mesmos assuntos aqui no YouTube, para aqueles que não estão no Instagram e aqueles que não estão no Facebook. E esse assunto já foi trazido hoje pela manhã, na live do amanhecer. E eu quero que você saiba que você não vai ficar em falta. Você que não pode assistir a live, você vai estar ouvindo através dos vídeos. Saiba que até aqui foi onde eu falei hoje. Falando de que o Senhor, depois de criar, separar a luz das trevas, fazer da luz dia e das trevas noite, ele também separou, disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja expansão entre águas e águas, e fez Deus a expansão, e fez a expansão entre águas que estavam debaixo da terra, que estavam na terra, fez as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. Então, nas lives que foram feitas hoje, eu estou com esse assunto, tanto no Facebook como no Instagram, até o versículo 6. De Gênesis, capítulo 1, do versículo 6. E eu quero que você saiba que o Senhor, Ele preparou o Pentateuco para que o povo dele, você sabe como é a história que está aqui na Bíblia? Está lá adiante, falando como foi que Deus separou um povo. Tudo direitinho, tá? E você sabe essa história. Pois, essa história, Deus entregou a Moisés. Porque o povo estava, esse povo que você vê, hebreus, que estavam lá no Egito, que está na Bíblia, falando que eles estavam no Egito, essa história toda. Deus entregou a Moisés para que quando eles chegassem na Terra Prometida, eles tivessem esse Pentateuco em mãos. Você sabe a história que o povo de Deus, que foi iniciado em Abraão, eles ficaram no Egito, escravizados durante 400 anos, naquela saída, que essa parte aí você tem que entender. Naquela saída do povo de Deus, lá do Egito, eles estavam com a cabeça totalmente tomada por toda a idolatria que você possa imaginar. Porque o Egito tinha a sua idolatria, a sua cosmogonia, tudo de coisas estranhas, idolatria pura, deuses estranhos. A Babilônia já tinha influenciado também no povo egípcio, com sua cosmogonia também estranha, com deuses estranhos. E o que é que eles receberam durante 400 anos? Suas famílias foram totalmente tomadas por essa obra do diabo, que é a idolatria. E eles saíram do Egito carregando deuses que eles aprenderam a adorar no Egito. E na cabeça deles e no coração deles só tinha isso. Eles lembravam muito de leve de um Deus que chamou Abraão, a origem deles. Mas era muito de leve, eles não estavam mais adorando a esse Deus. É por isso que o Senhor diz, tira o meu povo, que eu quero que eles me adorem. E agora Deus providenciou, justamente antes da entrada deles na Terra Prometida, Deus providenciou o Pentateuco. É aí que você vê essa história toda de Moisés, tudo isso. Pois a providência de Deus foi para poder, quando eles entrassem na Terra Prometida, eles estivessem preparados, porque a Terra Prometida, olha quanto tempo passou para eles chegarem lá, entendeu? E não é culpa de Deus não, você diz assim, mas porque Deus disse que era a Terra Prometida, falou para Abraão, e quando o povo chega lá, já tem tantos inimigos? Claro, se o povo se desviou, se o povo no período da escravidão, em vez de se manterem firmes, irredutíveis na fé, eles tinham que ter aquela confiança, morrendo ou não, mas eles tinham que permanecer fé. Mas isso eu estou falando porque essa é a nossa situação. Quando as coisas ficam difíceis, a gente começa a correr para um canto e para o outro, esquecido do grande Deus. Aconteceu isso com eles. E agora Deus, que nunca abandonou o seu povo, ele vem, ensina tudo a Moisés, fala tudo isso lá no Sinai, e muitas coisas também eles adquiriram. Moisés também adquiriu conhecimentos que estão contidos aqui, através dos Talmudes, que eram escritos que eles faziam das coisas que aconteciam com ele. O povo sempre procurou registrar aquelas coisas que eles faziam. E Moisés teve essa fonte também. Teve o básico, que foi entregue pelo Senhor, porque é aquela parte que o homem pode fazer, Deus não faz.
tinha coisa que só Deus tinha que trazer pela revelação lá em Monte Sinai. E também teve os escritos dos povos que eles iam registrando coisas no dia a dia, e Moisés aproveitou para estar também somando. E aí nós temos o Pentateuco, que foi entregue no momento que eles estavam na Campina de Moabe, já para a entrada da Terra Prometida. Aí Moisés entrega para eles essa, já na próximo também da morte de Moisés, e aí ele entrega o Pentateuco. O que é que custa você ensinar isso para os seus filhos, para que eles não cheguem na faculdade na ignorância e sejam levados pelos mitos que estão lá esperando por eles? Só é a gente perder a preguiça, aprender a amar a palavra de Deus e estudar um pouco da teologia, porque Deus deixou conhecimentos para nos explicar situações. Para a gente saber essas coisas, tem que estudar um pouquinho da teologia. E hoje em dia você não precisa viajar quilômetros e mais quilômetros para uma escola de teologia em um outro estado, em outro lugar. Hoje você tem dentro da sua casa ensinos confiáveis. Não precisa você consultar aos seus líderes. Onde é que você vai buscar? Que fonte é? Porque sabemos que também há muito veneno na panela. Tem muita coisa ensinada que está errado. Mas tem fontes confiáveis que, se você realmente quer viver a palavra de tal maneira que seus filhos entendem, quando chega na faculdade não fique fazendo bobagem, se afastando de Deus, você precisa se aprofundar, porque seus filhos não estão na superfície, não, eles estão no profundo do humanismo, eles estão no profundo do materialismo que eles encontram lá na faculdade. Então você, que sabe a importância que é uma família, não vai deixar que nesse tempo você fique somente lendo o Novo Testamento. Para você entender o Novo Testamento, é necessário também ler o Antigo Testamento. Você não pode ficar com versículozinhos de promessas o tempo todo. As promessas vão se cumprir, você lê ou não, porque Deus é fiel. Agora, precisa entender a palavra para não estar dando lugar ao diabo. Porque quando a gente não está cheio da palavra, é sinal que não está cheio de Jesus. Porque Jesus é a própria palavra. Então nós estamos no avivamento, não é verdade? E aí você precisa saber dessas coisas, a importância que Deus dá à família. Você e eu hoje estamos mais do que nunca necessitados de estarmos tendo um reboliço na nossa família. Não foi em vão que Deus nos fez parar dentro de casa. Não se esqueça que está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo 6, que se a mamãe estiver bem com o papai, se papai e mamãe estiver bem com seus filhos, se os filhos estiverem bem com seus pais, o Senhor tira a maldição da terra. Então nós já sabemos, porque estamos passando por essas situações, porque você vê os lares destruídos. Deus não é mau, Deus é bom. Você vê aqui em Gênesis, quando ele terminar essa declaração de como ele fez os dias, como ele fez tudo, ele vai citar essa frase pequenina que lhe responde tudo. E viu Deus que tudo era muito bom. Então Deus é o autor do bem, dele só vem todo bem. Se a terra está desse jeito, é por falta de conhecimento da palavra, como diz o profeta Oséias: o meu povo está morrendo por falta de conhecimento, por falta de amor à palavra. Então você sabe muito bem que maldições na terra não vêm porque Deus quis. Somos nós que nos desviamos dele. A prova é que ele deixa escrito em Malaquias 4:6 que se a família estiver bem, ele tira a maldição da terra. Aproveite esses dias que está dentro de casa, na quarentena, leia Gênesis 1 e me acompanhe. Me acompanhe na live, que está sendo pela manhã, 6 da manhã no Instagram. Mas eu não tenho Instagram, você já vê como é a situação do povo, né? Está vendo uma coisa tão importante acontecer, mas está cuidando de outras coisas. Tem gente que está preocupado com o salão que está fechado. Meu Deus, o salão está fechado, não posso ir no salão, não posso arrumar meu cabelo, não posso fazer minha unha. Preocupado com essas coisas passageiras, não está preocupado em fazer o seu Instagram, em fazer o seu Face, para estar ouvindo os seus líderes falando, trazendo a palavra, o alimento de cada dia.
Então, providencie seu Instagram, providencie seu Face, para você receber esses ensinamentos que Deus está me entregando, que eu vou passar para vocês, sobre o livro de Gênesis, para que você ame a Bíblia, não somente os versículos que você gosta, mas a Bíblia inteira é palavra de Deus. Estamos no avivamento, queridos. E avivamento, para tem fogo, não tem? A gente fica incendiado, é a palavra que incendeia. Você já viu Jeremias, capítulo 23, versículo 29? Ele diz que a palavra é que nem fogo. Você se sente incendiado quando você ama a palavra. Tem gente que lê a Bíblia e não sente nada, não é verdade? Mas você e eu, que sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, e que é que nem fogo, você tem experimentado isso? Você quer ver eu ficar suada, pegando fogo, eu começar a ler a Bíblia e começar a explicar a palavra de Deus? Na mesma hora eu sinto a presença se manifestando, o fogo me incendiando e eu prossigo empolgada, como se eu estivesse no meio de uma multidão. Eu posso estar lendo na Bíblia sozinha, não estiver com ninguém, mas se eu começo a ler, começo a me envolver com o Espírito de Deus, começo a ser incendiada. Você já teve essa experiência diária? Que todos os dias o Senhor vem, através da sua palavra, vem e nos enche da sua presença, nos aquece. Não se esqueça, não tem avivamento que não venha dos céus. Se você quer o avivamento, se você está confiando que já está no avivamento, saiba que ele vem dos céus. Não vem de coisinhas aqui da terra, das nossas invenções. Vem dos céus. Sabe como é que vem dos céus? A palavra, que nem fogo. Jesus Cristo veio. Ele é o fogo. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Então, aí quando ele já foi, está à destra do Pai, mas ele continua presente através da palavra. Cada vez que você lê a palavra, você fica incendiado. Então, tenha essa opção na sua vida de fazer seu Instagram, seu Facebook, e estar no YouTube, porque nós iremos estar recebendo esse maná. Gênesis. Tem muita coisa para ser desvendado. Para que seus filhos não sejam enganados na faculdade, vamos estudar comigo sobre Gênesis e vamos passo a passo até chegarmos a Apocalipse. Não se esqueça, avivamento é viver a palavra. A palavra é viva e é eficaz. Beijo no coração. Amo vocês.